Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz, Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite, Pai. Estarmos aqui nessa noite, Senhor, nos rendendo a Ti. Senhor, e buscando conhecimento de coisas profundas e ocultas que o Senhor quer revelar aos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor arranque dos nossos olhos e também do nosso coração, do nosso entendimento, todo o véu que obscurece, Senhor, que nos impede, Pai, de enxergar, de entender e de vivenciar aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor estabeleceu em nós e através de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva a nossa mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que o diabo quer trazer, sono, cansaço, distração, nós declaramos agora quebrado e por terra, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa gerar em nós, Deus, verdadeiros intercessores, ó Pai, homens e mulheres, ó Deus, que se coloquem na brecha, homens e mulheres, Pai, que não dão descanso ao Senhor, até que o Senhor estabeleça a sua vontade, o seu propósito nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa nação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. Senhor, e quantas vezes, ó Deus, nós não temos, Pai, forças para orar sem cessar como deveríamos, ó Deus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa estar quebrando todo tipo de prisão, todo tipo de cadeia, Senhor, e até mesmo a preguiça, Deus, dentro de nós, ó Pai, para que nós sejamos pessoas, Deus, que caminham em intimidade, em comunhão com o Senhor e que estejamos em todo o tempo, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra no livro de João, no capítulo 7, no verso de 38, fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E interior, no grego, é koila, e significa útero. E o conceito de gerar, ele está na Bíblia em várias passagens. E lá em Gênesis, onde se fala da criação, né, dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, Êxodo, que descreve também a geração do povo de Israel, os Salmos, que falam sobre a criação, o papel de Deus como gerador da vida. E o Novo Testamento também aborda, né, a geração espiritual, principalmente nas cartas de Paulo. Ele fala sobre a nova vida em Cristo Jesus, né, que nós somos gerados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós estamos falando nessa noite a respeito da importância do gerar. Porque o que Deus ministrava no meu coração é que nós somos muito negligentes nessa questão de gerar. As coisas no mundo espiritual, elas não acontecem no estalar de dedos. As coisas de Deus, elas não são passe de mágica. As coisas de Deus exigem de nós fé, obediência e um posicionamento com o Senhor para gerar. Deus já fez todas as coisas. Ele já estabeleceu tudo. Tudo já existe.
Mas nós precisamos trazer a materialização, aquilo que já existe espiritualmente. Isso exige de nós, como ministros do Senhor, como servos do Senhor, um posicionamento de oração, de intercessão, para que aquilo que Deus estabeleceu se manifeste na terra. A palavra pairava, o espírito pairava, era rap no hebraico, e significa chocar, fertilizar. No livro de Lucas, no capítulo 1, versos 34 e 35, e disse Maria ao anjo, quando o anjo visita Maria, falando que ela vai conceber, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, lhe disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E essa palavra descerá sobre ti o Espírito Santo, ela vem do grego, que significa envolver em uma nuvem sobrenatural de resplendor. E ela é complemento da palavra rahap, que significa exercer uma energia criadora sobre o útero, rodear de uma influência sobrenatural. Então eu quero dizer para você que você é o útero que Deus estabeleceu na terra para gerar os propósitos dele. Deus, ele não está contando, nós temos aqui, 4 homens, e, peraí, mas eu não tenho útero, Mas não é uma questão física, é espiritual. Todos nós somos chamados para interceder. E Deus vai nos usar como úteros geradores das promessas dele, para que as promessas do Senhor, para que aquilo que está no coração de Deus se manifeste na terra. Lá no livro de 1 Coríntios 4:15, fala assim, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo está falando com o povo ali de Corinto, que em Cristo ele gerou aquele povo em oração. E em Gálatas 4:19, esse é um versículo assim que eu trago muito comigo, porque na época que eu fiz curso de intercessão, eu era nova convertida, eu fiz um curso de intercessão com a Valnice, e essa foi uma palavra que ela falou e que gravou no meu coração. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe, o Senhor ministrava ao meu coração que muitas vezes nós estamos intercedendo por uma promessa, orando por uma promessa, orando por uma pessoa, orando por coisas que o Senhor falou que vai fazer na nossa igreja, na nossa nação, ou em alguém da nossa família, e nós estamos ali orando e por essas coisas, às vezes, principalmente pela salvação de alguém. Nossos entes queridos, por exemplo, estamos orando pela salvação de um ente querido. E Paulo fala aqui que ele não só gerou essas pessoas, ganhou, trouxe o entendimento de Deus na vida delas, onde elas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqui no livro, em 1 Coríntios 4:15, mas ele fala em Gálatas 4:19, que ele continuou sofrendo as dores de parto, até que Cristo fosse formado dentro das pessoas. Então não é só ganhar as pessoas para Jesus, mas é gemer por elas, é gerá-las para que Cristo tome forma dentro delas. E hoje uma das coisas que a gente vê dentro da igreja é que a gente tem muitas pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas são pessoas rasas, são pessoas
que tem Jesus como Salvador, mas Jesus não se torna Senhor nas suas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós, como intercessores, não estamos gemendo em dores de parto para que Cristo seja formado dentro dessas pessoas e elas venham a crescer, a amadurecer, a se tornarem aquilo que Deus estabeleceu para elas, a nível até mesmo de chamado, de ministério, né? Então a gente tem dentro da igreja de Cristo, não estou falando só aqui, mas os crentes, né, que nunca andam, nunca caminham no espírito, mas só caminham na carne, porque elas estão convictas da salvação, mas elas não têm Jesus como Senhor. Jesus não foi ainda formado dentro delas. E gerar, né, embora não seja um nome próprio, o conceito de geração é central na teologia e na prática cristã e afeta a todos ao redor do mundo. E o ato de gerar, seja no conceito físico ou espiritual, é uma experiência universal que toca a vida de praticamente toda a humanidade e reflete a continuidade da vida e a importância das relações familiares e espirituais. Então, quer dizer, o gerar, ele está em todas as esferas, né, da vida da gente. Porque nós geramos uma família, nós engravidamos, né, as mulheres, e dentro de todos os ambientes aonde nós estamos, seja homem, seja mulher, nós precisamos gerar, né? No seu ambiente de trabalho, você tem que gerar. Dentro da igreja, você tem que gerar. Na sociedade, você tem que gerar. Por exemplo, no convívio com os vizinhos, na sua rua, né? Você tem que gerar um bom convívio. Então, como que você vai fazer isso? Não é só com um bom testemunho e atitudes, mas você vai precisar gerar isso também em oração, né? E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que antes de Deus colocar algo dentro de nós para que nós venhamos a gerar, Deus precisa curar o nosso coração da orfandade, porque a orfandade paterna dentro de nós, ela vai impedir a nossa alma de conceber, porque quem não se sente, não se vê, não se percebe, não se aceita como filho de Deus, não consegue gerar as promessas do Pai. Então, você vê muitas pessoas que elas estão sempre na fila de oração, todo culto, todas as campanhas, e elas nunca conseguem gerar as promessas de Deus, porque muitas vezes elas não conseguem se ver como filhos de Deus. E isso é muito importante a gente entender a nossa filiação e ter esse posicionamento, né, de filho. Gente, por mais que a gente tenha passado problemas com os nossos pais, e aí a gente, né, remete para Deus, por mais que a gente talvez até tenha ficado magoado com Deus, porque Deus não fez alguma coisa da forma como a gente queria ou esperava que fosse. Nós precisamos entender que nós
somos da família de Deus, nós fomos adotados por Deus na família dele, nós pertencemos a ele e ele é o nosso Abba, ele é o nosso Pai. Muitas vezes nós olhamos para nós como coitadinhos, ficamos lambendo as nossas feridas, ficamos, ai, pobrezinho de mim, e não tomamos posse de quem nós somos e daquilo que nós temos. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem, muito mais Deus quando nós pedimos, né? Então, nós precisamos tomar uma postura nessa questão como filhos de Deus. Precisamos nos enxergar como filhos de Deus e tomar atitudes como filhos de Deus. Quando você entra na casa do pai, você entra na casa do seu pai? Você tem liberdade de abrir a geladeira? Não? Bom, tem gente que teve uma educação mais severa, né? Mas, em geral, né? Mas assim, o filho na casa do pai, ele tem liberdades, né? Tem filho que mesmo que sai da casa do pai, continua com a chave. Tem as suas exceções, né, Ale? Mas assim somos nós com o Senhor. Nós temos acesso ao Senhor. Nós temos acesso ao reino. Né? E muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus já determinou, já estabeleceu. Né? A Bíblia fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E a gente não toma posse, né? Por quê? Porque parece que não é pai, que nós não somos filhos, que nós não podemos nos assentar na mesa que Deus já colocou para nós, né? Então, nós precisamos tomar uma postura em relação a essa questão de filiação, para a gente ter a liberdade de gerar aquilo que Deus quer que a gente gere. Muitas vezes Deus está esperando que a gente tome um posicionamento de gerar, não só para o reino de Deus, não só para a vida de outras pessoas em prol da igreja de Cristo, mas o Senhor quer que a gente gere determinadas coisas para dentro da nossa casa, para a nossa própria vida. Às vezes, em relação ao trabalho, quem te deu esse trabalho foi o Senhor, quem estabeleceu esse trabalho para você foi Deus. A coisa está difícil, a coisa está complicada, o tempo que nós estamos vivendo nessa questão de trabalho financeiro e dependendo do trabalho que a pessoa faz, né? Está complicado, mas para gerar mudanças, para que haja mudanças, nós precisamos gerar. Você quer mudança? Precisa gerar essa mudança. E uma das coisas que nós precisamos fazer é limpar o ventre para gerar. Provérbios 18:8 fala: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Né? A calúnia, ela fica entranhada no ventre daquele que fala mal, né? Então, ainda há pouco, o Gilberto e eu estávamos ali conversando a respeito de algumas coisas e lembrando, né, algumas pessoas que elas não temem falar mal, caluniar, criticar, apontar erros dos outros, né? E isso é muito sério. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que pode estar envenenando o nosso ventre espiritual e que pode nos impedir de gerar as promessas de Deus. Provérbios 26:22, as palavras do intrigante são como feridas. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Quando uma pessoa é intrigueira, aquela que arranja encrenca, ela fala coisas que fere de uma tal forma que a pessoa que escuta fica com o ventre ferido. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos ouvidos, aquilo que nós estamos ouvindo.
e estarmos atentos para que aquilo que muitas vezes nós ouvimos não venha ferir a ponto de nós não podermos gerar. Isaías 59, 4, 7, ninguém defende os corretos, ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Coma um ovo e morra. Quebre um ovo e coma uma serpente. As teias de aranha não servem para fazer casacos ou mantos. Ninguém consegue usar as roupas tecidas com elas. Eles tecem a maldade, chocam a violência, competem na corrida para fazer o mal e correm para ser os primeiros a matar. Planejam e tramam o mal, pensam e respiram o mal e deixam um rastro de vida arruinada atrás de si. Eles não sabem nada sobre paz e menos ainda sobre justiça. Constroem estradas tortuosas e não há paz para um infeliz que anda por elas. E muitas vezes o que Isaías está falando aqui é que muitas vezes nós agimos de forma injusta e nós, muitas vezes, por causa da maldade que ainda temos dentro de nós vamos tecer problemas, não só para as nossas vidas, mas para a vida de outros. Já viu aquelas situações assim que acontecem, né? Não aqui nessa igreja, mas que acontece assim na igreja do vizinho, que as fofocas, e aquilo vira um negócio assim, mas a fofoca ela foi feita com intenção maliciosa, com maldade, uma palavra que foi liberada com uma intenção maldosa, com uma intenção ruim, porque às vezes a pessoa estava irada, estava com raiva, falou, e aquilo vira um furdúncio. Não, aqui não acontece isso não. E aí, a ponto de pessoas virarem umas contra as outras e até mesmo saírem da igreja, né? Isso eu nunca vi aqui, só vi em outro lugar. Mas, muitas vezes, queridos, por quê? Porque nós estamos tecendo dentro de nós a malignidade. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite que nós precisamos limpar o nosso ventre. Deus quer limpar o nosso ventre para que a gente gere coisas, para que a gente gere promessas, as promessas do Senhor de uma forma saudável, tanto para as nossas vidas quanto para a vida de outros. Jó, capítulo 15, verso 35, concebem a malícia e dão à luz a iniquidade. E o seu ventre prepara enganos. No capítulo 20, verso 14 e 16 de Jó. Para o perverso, a maldade tem um gosto doce, e ele gosta de saborear as maldades que faz, como se fossem uma comida deliciosa. No entanto, essa comida deliciosa deixará um gosto amargo e se transformará em veneno dentro dele. Deus não deixará as riquezas que o perverso roubou ficarem com ele. Serão vomitadas como comida estragada. Ele encheu seu coração de maldade, um veneno terrível que acabará tirando a sua vida. O que Jó está dizendo é que nós somos a nossa natureza, queridos, ela é adâmica. E a maldade, a malignidade, a iniquidade ainda está lá dentro de nós. E nós precisamos estar atentos, né? Porque ainda somos cheios da nossa justiça própria. Ainda carregamos as cascas de orgulho. Ainda temos muita coisa dentro de nós que precisa ser tratada, trabalhada e que nós precisamos tomar postura em relação a elas. O Senhor fala que nós devemos nos despir da velha natureza e nos vestir da nova natureza de Cristo, que é cheia de virtudes. E isso é diário. Todo dia você não toma banho e troca de roupa? Você vai dormir, você dorme com a roupa que você caminhou o dia inteiro? Você vai botar um pijama, né? Então você troca de roupa pelo menos umas 3 vezes no dia. Você tira o pijama de manhã, põe uma outra roupa. Aí você toma banho, põe outra roupa, né? Tomou banho, pôs outra roupa, veio para a igreja,
Quando você chegar em casa, você vai tirar essa roupa, vai pôr o pijama novamente, não é verdade? E assim somos nós em relação à nossa velha natureza. A nossa velha natureza precisa ser tratada todos os dias. Nós precisamos nos despir dela todos os dias. Precisamos reconhecer que a velha natureza ainda impera dentro de nós todos os dias. Queridos, muitas vezes, você está ali, vem uma pessoa, fala alguma coisa, você não está atento, você está distraído, você acaba entrando, né? Na conversa da pessoa, e quando você percebe, aquilo ali já borbulhou dentro de você, né? Uma malignidade. E quando você vê, você menos espera, você já está soltando, né? Alguma coisa, alguma palavra através da sua boca, falando alguma coisa que, aos olhos do Senhor, é uma contaminação do ventre. Então, nós precisamos tomar uma postura de limpar e nos purificar todos os dias para o Senhor. Não podemos nos esquecer que aquele que está sujo, suje-se mais, e aquele que está limpo, limpe-se mais. E outra coisa, quando a mulher fica grávida, a gente sabe que em 9 meses, né, o bebê vai chegar. A gente estando preparado ou não, né, a criança vem, o bebê chega. E quando nós estamos grávidos da palavra de Deus, de algo que Deus colocou no nosso coração, que Deus falou conosco, queridos, isso pode levar meses, isso pode levar anos, isso pode levar décadas. Mas para que a gestação ela seja completa e nós possamos dar à luz, o Senhor, Ele não está preocupado com o tempo, mas Ele está preocupado em como nós vamos processar e gerar essa palavra. E uma das coisas que é importante é a gente entender que a gente precisa ter forças para gerar. E eu mesmo sei das muitas vezes em que eu abortei promessas do Senhor para a minha vida, porque eu não tive forças para gerar a promessa do Senhor. Muitas vezes nós olhamos demais para as circunstâncias e deixamos de olhar para Deus, e deixamos de olhar para a promessa. Nós temos um exemplo, né, de Abraão e Sara. E a Bíblia fala que Deus prometeu um filho. E Abraão falou, mas Deus, como? Eu já sou velho, minha mulher já não tem mais os costumes das mulheres, e como é que eu vou ter filhos? Né? Para Abraão era impossível, ele estava olhando para a situação. Sandra pregou aqui no domingo, né? Sara ouviu a promessa e deu logo seu jeitinho, né? Olha, se deita lá com a Agar, que ela é nova, bonita, né? Se deita lá com ela, faz um filho e esse filho vai ser meu. E foi a maior confusão da vida de Abraão, né? Agar não Ismael não era a promessa, e sim Isaac, né? O gerar na vida de Abraão, na vida de Sara, tinha que ter sido em oração, em unidade, né? Os dois em comunhão, unidos na presença do Senhor, olhando para as estrelas, declarando, profetizando. Não, eles quiseram tomar um atalho. E quantas vezes eu e você tomamos atalhos dentro das promessas de Deus, dentro de uma palavra que Deus fala conosco, e nós metemos os pés pelas mãos. E aí nós agimos na força do nosso braço e perdemos a força espiritual para gerar. E quantas vezes a gente aborta as promessas do Senhor? Isaías 37:7 fala, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz.
A ideia é tirada de uma mulher no parto, tão enfraquecida por suas dores prolongadas, que sem uma assistência extraordinária não há esperança de seu parto ser bem sucedido. E nós, mulheres, sabemos muito bem como é que funciona, né? Essa questão de dar à luz. Tem mulheres que ficam horas e horas e horas em trabalho de parto. E isso exige um esforço muito grande, a ponto, né, de muitas não conseguirem dar à luz. Antigamente, quantas mulheres morriam? Hoje já nem tanto, mas antigamente quantas mulheres morriam? Porque chegava um ponto que não tinha mais força, a criança às vezes estava virada, né? Não, parteira, não tinha, às vezes não tinha habilidade, não tinha condições de virar a criança, sei lá, e morria, né? Morria a mãe, morria a criança. E Oséias 13:13 fala, deixa eu ler aqui que eu não escrevi ali. Oséias 13:13. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Oséias está falando aqui de Efraim, né, que era imaturo. E ele usa essa palavra descrevendo essa palavra como um momento de angústia, em que alguém aguarda ansiosamente por algo que não parece chegar. E quantas vezes nós estamos intercedendo, estamos gerando promessas do Senhor, gerando filhos para o Senhor, aguardando de forma ansiosa, e a coisa parece que nunca acontece. E a imagem utilizada da mulher em trabalho de parto, que sente dores intensas e não consegue dar à luz, é a mesma que Deus está gestando algo novo para o seu povo, mas que esse processo envolve dor e sofrimento. Então, queridos, essa metáfora ela é poderosa porque ela mostra que a espera ela pode ser dolorosa e angustiante, mas que o resultado final é algo precioso e valioso. E assim como uma mãe que sofre durante o parto, mas que é recompensada com a chegada de um filho, assim é um intercessor que passa por um processo de dor e sofrimento para gerar aquilo que é a vontade de Deus. Essa passagem nos lembra que a mãe que espera pelo nascimento do filho, da mesma forma, nós precisamos ter paciência e confiança em Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. E a nossa mente e o nosso coração precisam ser aplainados, precisam se adequar à palavra do Senhor. Por que Paulo fala lá em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente pela palavra de Deus? A nossa mente, ela precisa ser transformada, porque a nossa mente, muitas vezes, ela vai ser impedimento para gerarmos as promessas do Senhor. A nossa mente, ela tem 3 áreas: consciência, pré-consciência e o inconsciente. E ela é o nosso maior campo de batalha, porque a nossa mente ela está conformada aos padrões, aos conceitos, aos valores desse mundo, e somente quando ela é confrontada com a palavra de Deus é que nós podemos sofrer transformação, né? Então, nós precisamos ter um relacionamento prioritário com a palavra de Deus todos os dias, para que a nossa mente possa ser mudada e transformada. Olha, não sei quantas vezes eu já li a Bíblia em 30 anos, né? E assim, era já para saber de cor. Muita coisa eu sei de cor, tem coisa que ainda não sei. Mas quantas coisas ainda eu vejo pela palavra, que a palavra me confronta aonde eu preciso mudar. As mudanças não são automáticas, gente.
As mudanças, elas exigem de nós um posicionamento. Muitas vezes deixar hábitos, muitas vezes mudar a nossa maneira de ver as coisas. E na nossa mente está a nossa memória, né? E a nossa memória, se ela não tiver curada, ela vai se tornar um reservatório de emoções e de sentimentos negativos. E ela vai gerar pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que está com raiva, que traz ódio, ira, complexo de inferioridade ou de superioridade, angústia, pensamentos impuros, revolta e tantas outras coisas, tantos outros sentimentos. A memória ferida dela, a memória machucada, enferma, vai impedi-la de enxergar a promessa do Senhor e de agir conforme a promessa do Senhor. E isso eu falo de cadeira. Eu estava tão ferida dentro do meu casamento que eu não conseguia enxergar a promessa do Senhor. Eu não conseguia gerar o meu marido salvo em Cristo, porque a minha mente só conseguia focar na circunstância, na pessoa, e não conseguia focar a promessa do Senhor. Não conseguia focar a palavra que Deus havia revelado ao meu coração. Queridos, eu tive experiências sobrenaturais com o Senhor, mas as feridas dentro de mim, elas eram tão intensas que elas me impediam de acreditar na promessa do Senhor. E eu sofri as consequências disso. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mente com a palavra de Deus e deixar que os nossos pensamentos, que são contrários à palavra do Senhor, tomar uma postura em relação a eles, deixá-los e declarar a palavra de Deus. A gente não está vendo nada, né? Mas a gente vai declarar a palavra de Deus. Eu me lembro de uma época que eu passei uma luta muito grande com o Júnior, meu filho. E eu me lembro que ali eu já estava um pouco mais madura, já estava um pouco mais curada. E eu via a situação e aquilo me angustiava. Muitas vezes eu ficava indignada, irritada, muitas vezes eu queria até bater nele, mas o Senhor me levava a declarar a palavra, a profetizar sobre ele, a falar que haveria uma mudança, que haveria uma transformação. E para a honra e glória do Senhor, queridos, foi lenta, mas ela tem acontecido, graças a Deus, né? A ponto de hoje o Senhor ter confiado a ele um filho. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que essa questão de nós aplainarmos a nossa mente e o nosso coração, porque a mente ela tem a memória dolorosa das circunstâncias, das pessoas, e o coração traz dentro de si as emoções, os sentimentos em relação. E se nós não aplainarmos a nossa mente e o nosso coração com a palavra do Senhor, nós não vamos conseguir gerar. Não vamos conseguir gerar, queridos. E o que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos tomar uma postura. Lá em 1 Reis 19, no verso 9, diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus está falando para mim e para você que a alma
de alguém que não teve uma mente curada, uma mente transformada, ela não se apresenta para executar a obra. Elias tinha fugido de Jezabel, com medo de Jezabel. Fugiu para uma caverna depois de ter matado 400 profetas de Baal, de ter manifestado a glória e o poder de Deus. Mas Elias estava ferido por causa de Jezabel. E ele foi para uma caverna e não se apresentou para executar a obra do Senhor. E foi preciso o Senhor tirar Elias da caverna. E assim somos nós. Será que não é por isso que muitos de nós, até agora, não se apresentou para fazer a obra de Deus da forma como Deus quer que a gente faça? Uma das coisas que o Senhor falou comigo, que eu escrevi aqui nesse caderno, é que nós temos a responsabilidade de gerar a palavra até que ela se cumpra. A responsabilidade não é do Senhor. Ele nos dá a palavra, ele nos dá a promessa, mas nós somos responsáveis por gerar. Então nós precisamos preparar a terra do nosso coração para um novo cultivo. Joel 2:23 fala: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. O Senhor está falando que quando a limpeza no nosso coração, na nossa mente, tiver terminado, o Espírito Santo, ele está pronto para trazer à existência o novo de Deus para as nossas vidas. E as coisas que estão invisíveis aos nossos olhos vão se manifestar através de nós. Deus quer limpar a nossa mente, Deus quer limpar a nossa memória, Deus quer limpar a área dos nossos sentimentos, dos nossos corações, para que a gente possa trazer à luz a promessa do Senhor para a nossa vida, a promessa do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente possa gerar filhos saudáveis para o Senhor. E eu não falo filhos biológicos, eu falo filhos espirituais. E o modo como nós geramos é de extrema importância. E muitos tropeçam no processo, porque não sabem como gerar. Deus, ele nos entrega uma palavra que a esfera da nossa fé, ela é ativada pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós só vamos sofrer mudança na nossa mente e ter um equilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, orando e mudando a nossa forma de ver as coisas e de falar as coisas. A gente pode ser só uma coisa minha, né? Talvez seja só eu. Mas a gente está sempre mais propenso a ver as coisas ruins, a enxergar as coisas de uma forma que isso não dá certo, isso não vai, né? Isso não vai acontecer, não, isso não é para mim. A gente tem uma visão de dificuldade das coisas, ao invés de acreditar naquilo que Deus fala. Deus tinha falado para o povo de Israel que ia dar para eles uma terra que mana leite e mel. E quando Moisés mandou os espias irem lá olhar a terra, só 2 voltaram falando, né, que a terra realmente era aquilo que Deus falava. Não, todos falaram que a terra era aquilo que realmente Deus falava, mas que lá tinha gigantes e que eles eram como gafanhotos. E só Caleb e Josué falaram que se Deus tinha falado, Deus ia dar condições, ia cumprir a promessa. E todo o povo ficou desanimado pela visão
de 10, o povo ficou desanimado. Então, queridos, quantas vezes a nossa própria visão de uma pessoa, de uma circunstância, nos leva a duvidar de que nós vamos possuir aquilo que Deus tem para nós, ou gerar, né, transformação, mudança, crescimento, amadurecimento nos outros, né? Nós olhamos para algumas pessoas que estão há tantos anos no Evangelho e a gente vê tão pouca transformação, tão pouca mudança, e a gente fala assim, isso daí não vai ter jeito. Né? Você convive com pessoas ao seu redor que você fala, não adianta interceder, porque esse daí não vai ter jeito. E muitas vezes nós desistimos de orar pelas pessoas. E eu tive assim, uma lição com Deus tremenda, e louvo ao Senhor por isso, porque isso assim trouxe um quebrantamento no meu coração. Muitas vezes eu olhei para o Enio e eu via dessa maneira. O Enio não vai mudar, o Enio não vai mudar. Até um dia que o Senhor mandou eu olhar para ele, Deus disse para mim, ele vai ser curado no amor. E ali Deus mudou a minha maneira de enxergar o Enio. Então, queridos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor, Deus, me muda a maneira como eu estou enxergando essa situação. E ao invés de eu falar que não tem jeito, eu vou falar que tem jeito, que a promessa vai se cumprir, eu vou declarar que vai acontecer da forma como o Senhor falou. Eu estou falando essa experiência que eu tive em relação ao Enio, porque muitas vezes, queridos, eu estou usando o Enio aqui como um exemplo só, mas muitas vezes eu olhei dentro da minha própria casa e falei, não tem jeito. Nunca enxerguei que houvesse jeito, né? E sofri consequências disso. Então, eu quero que você entenda que hoje Deus está preparando o seu coração para algo novo que Deus quer fazer. E é através de você. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua casa. Deus quer fazer algo novo no seu ambiente de trabalho. Deus quer fazer algo novo na igreja, aonde você congrega, aonde você tem ministério. Deus quer fazer algo novo no seu ministério, através da sua vida. E você precisa deixar que o seu coração e a sua mente sejam aplainados pela palavra do Senhor. Querer sofrer uma mudança, uma transformação na sua maneira de enxergar, na sua maneira de falar e na sua maneira de sentir todas as coisas. Bíblia fala que Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, são pensamentos de bem, são pensamentos de bem para nos dar o fim que nós desejamos, né? E não de mal. Mas, mesmo a gente sabendo disso, muitas vezes isso não muda o que nós falamos. Muitas vezes a gente sabendo que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos que Deus usa são diferentes dos nossos, e sabendo que Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas e que Ele sabe a forma como Ele pensa. Muitas vezes nós não tomamos a posição de mudar as nossas falas. E uma coisa que Deus está falando claramente comigo aqui, tem jeito. Deus está dizendo, tem jeito. Nós deixamos os nossos sentimentos serem levados pela circunstância, pelas memórias não curadas. E mudar
o modo como nós falamos é primordial para que possamos ver espiritualmente, para nos alinharmos com o que Deus falou. Queridos, porque o que Deus fala é muito mais real do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós falamos. Deus uma vez disse para mim: você deu ouvidos a muitas vozes e você nunca me ouviu em relação ao meu casamento. Deus falou isso para mim. Eu dava ouvido às fofocas de todo mundo que meu marido estava com mulher aqui e ali. Eu dava ouvidos a todo mundo e ao diabo de N coisas. Mas eu não dava ouvidos à voz do Senhor que falava para mim: põe a sua boca no pó, não reclama, não murmura, e vai orar, vai gerar a transformação desse homem em oração. Muda o que você fala em relação a ele. Muitas vezes, querido, nós queremos que as pessoas ao nosso redor mudem. Mas nós não mudamos em relação a elas. Nós continuamos enxergando as pessoas da maneira como nós, com todas as deformações e tudo mais. E liberamos palavras, declaramos palavras sobre as pessoas. Damos munição ao inferno para continuar aprisionando tanto as pessoas quanto a nós mesmos. E aí somos incapazes de gerar para o Senhor, de gerar a salvação. E a palavra de Deus tem que se tornar primordial. Ela tem que se tornar o nosso foco. E tem que ser o que nós geramos. E aquilo que nós mantemos seguros perto de nós o tempo todo. Apenas quando a palavra permanece em nós, ela chegará ao seu objetivo e se completará. Jesus fala o quê? Se a minha palavra estiver em vós, Então nós precisamos pensar, o que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado para você? E o que você tem feito a respeito daquilo que Deus tem falado? Deus falou para você a respeito de alguém, a respeito da sua casa. Deus falou para você a respeito de alguma coisa no ministério. O que você tem feito a respeito? Deus falou para você: vou te levar para tal lugar, para fazer a minha obra. O que você tem feito a respeito? Quantas vezes Deus falou comigo? Não foi? Tem 30 anos de evangelho, acho que tem pelo menos uns 25 que eu ouço Deus falando que vai me levar para fora do Brasil. E todas as vezes que Ele me mandou tirar o passaporte, eu nunca fui porque eu não acreditava. Até o dia que eu falei: não, agora eu vou. Aí eu fui, tirei o passaporte. E Deus tem falado. Deus já levou até a Catarina para fora, Então, assim, talvez, muitas vezes a gente nós não prestamos atenção, ou nós não... muitas vezes a gente não quer, ou muitas vezes a gente... Não é nem porque a gente não acredita, é porque a gente não quer mesmo, Então as promessas não se cumprem. E nós precisamos ver que se Deus tem algo, um exemplo, se Deus tem algo comigo lá fora, eu preciso ir para cumprir o propósito, ainda que eu não queira. Então eu preciso alinhar o meu querer com o Senhor, para que eu possa ir e cumprir o propósito de Deus. E isso, eu preciso orar em relação a mim.
em relação ao propósito do Senhor, orar pelo lugar aonde eu vou, pelas pessoas do lugar aonde eu vou. Gerar, né, o propósito de Deus para que isso possa, aquilo que é a vontade dele se cumpra. E gerar é nos envolvermos por inteiro com aquilo que Deus fala. Nós somos a noiva de Cristo e o Senhor diz que ele não está estéril, mas que a noiva não tem entrado no quarto. Será que a gente está gerando o que Deus quer? Estamos em íntima comunhão com o Senhor? Ou será que nós não estamos entrando no quarto, dentro desse relacionamento com o noivo? E é por isso que as coisas não estão acontecendo. Nós precisamos refletir. E muitas vezes a gente para de gerar pensando que Deus parou de nos dar fruto. Mas isso só acontece porque nós não estamos nos relacionando com o noivo da maneira como deveríamos. Nosso relacionamento com o noivo tem sido superficial. Narraço e decai andai a sé. E Deus está dizendo para nós que se nós quisermos gerar o que Deus tem, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Então nós precisamos restaurar o nosso gerar, porque o nosso ventre é o gerador espiritual de Deus, é o depósito dos sonhos divinos. E como que a gente detecta um ventre que está cauterizado, enfermo, endurecido, estéril? Através de pessoas que desistem de esperar. Quantas vezes você orou e quando a bênção estava para se manifestar, você desistiu? Não receberam quando pediram e estão com raiva de Deus. Já viu pessoa assim? Que, Deus não faz nada mesmo. Eu já. Não foi uma nem duas, não. Pessoas que olham para o homem e não receberam, esperando porque o que esperavam, porque o foco não era Deus. Muitas vezes o foco era o marido, era a esposa, o foco estava no líder, estava no patrão, estava no pastor, e não estava em Deus. E aí a pessoa não recebeu, não manifestou, não viu acontecer aquilo pelo qual ela estava orando, aquilo que ela estava gerando, e o ventre dessa pessoa fica adoecido. Falta de perdão, orgulho, soberba, idolatria, retroceder por falta de fé, aborto espiritual, ansiedade, falta de paz, mente fora da vontade de Deus. Quando o Deus da pessoa é o próprio ventre dela, ela só gera quando ela tem interesse. Quando a pessoa desiste do sonho que Deus plantou no coração dela, ela fica com o ventre adoecido. Se torna fonte fechada, porque não sacia a sede de ninguém, por estar ela mesma em sequidão. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 1 ao 18, nós vamos ver ali a história de Ana, né? Ela era afrontada por Penina, a outra esposa de Eucana, seu marido, porque Ana era estéril e Ana não tinha filhos, e Penina tinha 5 filhos, então ela afrontava
diariamente a Ana. E a Ana, ela se tornou uma pessoa estéril, seca, porque ela era alvo de deboche da Penina. E ela foi ferida pelo marido com incompreensão, quando ele fala para ela: mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não compreendia a dor, a angústia de Ana. Isso feriu o ventre de Ana. Ela ficou amargurada. Ela se sentiu rejeitada. Ela recebeu uma falsa acusação de Eli. Eli viu Ana ali gemendo, prostrada na presença do Senhor ali, e achou que ela estava bêbada. E ela foi atingida por uma ansiedade e uma aflição. Tudo isso afetava o gerar de Ana. E uma outra coisa é que a esterilidade, ela traz desvio de rota. Jonas precisava ir para Nínive, gerar um povo para Deus. Ele precisava chegar em Nínive e declarar a palavra de Deus para aquele povo, porque Deus tinha salvação para Nínive. E Jonas, ferido, machucado pelas atitudes violentas dos ninivitas, fugiu da presença de Deus, mudou a rota. E esse desvio de rota, muitas vezes, quando nós não queremos fazer o que Deus quer, nos leva para uma acomodação. Jonas acomodou no barco a ponto de dormir numa tempestade. E quantas vezes nós estamos dessa forma? A tempestade está balançando o barco para lá e para cá, a coisa vai afundar e a gente está acomodado, a gente não se levanta, não se posiciona. O estéril crê, mas não vive a prática e perde a esperança. Lamentações 3:20. Vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, queridos, para que a gente possa gerar, nós precisamos fazer o que Ana fez: demorar na presença de Deus, ter foco. Deus te deu uma palavra? Tenha foco, anota a palavra, declara versículos sobre a palavra. E a situação está toda ao contrário da palavra, daquilo que Deus falou, mas você está lá profetizando, você está lá declarando, você está orando em cima da palavra. Outra coisa, ela foi fervorosa nas suas orações, ela não fez oração meia boca, não. Jesus enche e abençoa, não. Ela foi profundo. E ela estava embriagada no Senhor. Ela estava fora do seu estado natural. E muitas vezes nós não nos deixamos embriagar no Senhor. E Ana, ela derramou sua alma diante do Senhor. A dor de Ana, ela expôs, ela lavou a alma aos pés do Senhor. E no final ela fez confissão. Lá no verso 16 você vai ver ela confessando para ele que ela era uma mulher angustiada de alma, porque ela não tinha filhos. Então, esses passos que Ana deu trouxeram paz e uma resposta à oração, a ponto da aparência de Ana mudar. E Deus está falando para mim e para você que Ele quer um posicionamento firme nosso, para que situações venham a ser mudadas. Queridos, e não é só na nossa vida, na nossa casa. Deus quer mudar a situação de outras pessoas usando a nossa vida. E tem mais uma outra coisinha. Depois que a gente gera, Deus pede aquilo que nós geramos, né? Isaac já estava lá adulto e Deus falou para Abraão: agora me entrega o menino. Né? Adulto não, era um jovem, e Deus falou: agora você me entrega o menino, né?
Agora você vai me entregar o motivo da sua alegria. Eu vou falar uma coisa, um segredo, isso é uma chave, tá? Ana, ela só foi atendida na sua oração depois que ela entregou o seu filho. O foco não é o que nós geramos, mas em Deus que nos leva a gerar. Ana, ela só engravidou quando ela disse para Deus: eu prometo que eu vou entregá-lo ao Senhor. Vou trazê-lo para servir ao Senhor no templo. Qual é o propósito a motivação da nossa oração, da nossa intercessão? Por exemplo, você está intercedendo pelo seu marido, ou pela sua esposa, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, mas você está intercedendo por causa do propósito que Deus tem através da vida dessa pessoa, ou em relação a essa pessoa, você está intercedendo por ela, porque você quer a salvação dela e sabe que esse é o desejo do coração de Deus, ou você quer somente porque você precisa que essa pessoa mude, porque você já não aguenta mais a encheção de saco? Né? Então, queridos, nós precisamos entender que Deus vai pedir para nós aquilo que nós estamos gerando. E intercessores são sacerdotes e profetas que geram as promessas. Andam cheios do Espírito, esperam a promessa com os olhos em Deus, recebem revelação e são guiados pelo Espírito Santo, são adoradores e abençoadores, sacerdotes e profetas, justos e tementes ao Senhor, que geram a chegada da promessa. Você vai ver lá em Lucas 2, do 25 ao 40, que Eli e Ana viviam no templo. Ele era sacerdote, Ana era uma viúva, e eles viviam no templo intercedendo, orando em relação ao Salvador. E faltava 30 anos para o avivamento começar a partir de Nazaré, para todo mundo. Mas os intercessores estavam orando, gerando, adorando ao Senhor, como quem vê o invisível, mas cheio de certeza, até o dia que Ana e Eli viram Maria e José levando Jesus ao templo para apresentá-lo. Jesus foi apresentado no templo, Jesus foi apresentado a Jerusalém, o Salvador que havia sido gerado em oração por homens e mulheres ao longo de séculos. Ana e Eli, que estavam ali constantemente em jejum, em oração, gerando Jesus, gerando a promessa, puderam ver, contemplar com os olhos deles a promessa manifestada. E que o Senhor está dizendo para mim e para você, queridos, é que Ele não quer que a gente aborte promessas. Ele não quer que a gente desista de gerar filhos para Ele. Ele não quer que a gente desista dos propósitos que Ele tem em áreas das nossas vidas. Ele não quer que a gente desista, que a gente aborte. Deus quer que nós nos tornemos intercessores que geram o desejo do coração de Deus, que traz a luz, que dá a luz. E a gente contemple, Deus quer que a gente contemple aquilo que nós geramos em oração. E outra coisa
que nós precisamos fazer é declarar, chamar a existência, viver na presença de Deus, gerando até o dia do nascimento com foco no Senhor e cultivar a raiz. Você vai ver que dos 12 aos 30 anos, Jesus não aparece, porque Jesus estava cultivando as suas raízes em Deus. Ele estava cultivando as suas raízes no Pai, dos 12 aos 30 anos. E raiz é a parte da árvore, né? Que a gente não vê. Tudo bem que tem umas árvores aí que a gente vê uma parte das raízes para o lado de fora. Mas é a raiz que dá sustentação. E se nós não tivermos tempo de cultivar as nossas raízes no Senhor, nós não vamos ter sustentação para gerar as promessas de Deus, para viver as promessas de Deus, para sermos os instrumentos na mão do Senhor, para trazer à luz aquilo que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo. Porque toda promessa de Deus, todo projeto de Deus, ele tem um tempo, queridos, de cultivo das raízes em Deus. Sabe? E a gente tem visto muita gente fraca, muita gente desestabilizada, mentalmente, emocionalmente, que não tem força para gerar e muito menos para dar a luz. Na raça e decai andai assim. A revelação de Jesus para a cidade de Jerusalém, ela começou pelos intercessores, que de dia e de noite adoravam e jejuavam, crendo com total confiança na promessa e vivendo na presença do Pai. E o que Deus perguntava para mim nós estamos gerando? Olha para você. Você está gerando a palavra do Senhor, a promessa do Senhor na sua vida, na sua casa, na vida dos seus entes queridos? Você está, a palavra de Deus fala, né? Josué, ele declara uma palavra muito forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos gerando, porque tudo tem que ser gerado pela oração, através da intercessão. E as respostas de Deus para nós, intercessores, queridos, elas são raciocinadas, elas são, primeiro, estabelecidas no trono de Deus. E tudo que nós temos, tudo que está ao nosso redor, o Senhor, em um tempo da eternidade, Ele gerou para nós. E Ele está esperando que nós possamos trazer à luz aquilo que Ele já gerou. Na raçui decai andai assim. Tem uma outra coisa também que eu anotei aqui, que o nosso maior problema é gerar no mundo espiritual algo que o princípio não respalda, algo que a palavra de Deus não respalda. Isso é sério. Por exemplo, um dinheiro que não foi suado, um trabalho que não é honesto, um casamento que veio de adultério, ministério que veio de divisão. Queridos, isso é gerar na ilegalidade.
Horecalahashi, recalahaiti. Talvez, né, vocês nunca tenham ouvido nenhuma história daquela irmãzinha que se apaixonou lá por aquele irmão, mas o irmão era casado e ela começou a falar, porque Deus, a profeta fulano de tal falou que o varão lá é meu marido, e ela está orando para que o casamento do varão acabe, para ela poder casar com... Né? Sério, gente. Nós precisamos interceder dentro dos princípios da palavra de Deus, orar dentro dos princípios da palavra de Deus. E eu vou falar para você, uma vez, um líder chegou para mim e falou para mim que eu era líder da intercessão do ministério, que era para eu orar, porque ele e a esposa já não viviam maritalmente, e ele estava apaixonado por uma outra pessoa, queria se separar da esposa e se casar com a outra pessoa, e não sei mais o que, não sei mais o que. E eu me lembro claramente que eu fui orar, né, conforme ele tinha falado, porque eu acreditei no que ele estava me contando. E o Senhor falou comigo: você está gerando na ilegalidade, não tem respaldo na minha palavra. Queridos, calei minha boca diante do Senhor, pedi perdão, jejuei, me humilhei, orei, clamei, chorei na presença do Senhor. Deus me perdoa, me livra, me liberta, tem misericórdia de mim. E comecei a orar para que Deus curasse o casamento daquele pastor, tanto é que ele está casado com a mesma pessoa até hoje, né? Para honra e glória do Senhor. Não foi, não creio que seja somente pela minha intercessão, mas creio que tinha muitas outras pessoas orando, mas é importante a gente entender que tem coisas que nós precisamos prestar atenção. Se está dentro da legalidade, se está dentro daquilo que Deus quer. Só para terminar, queridos, uma querida minha, uma pessoa muito querida, irmã em Cristo, pastora, tem uma filha que tem uma voz maravilhosa. E durante mais de 10 anos, ela investiu nessa filha como cantora gospel. Essa filha estudou nos Estados Unidos, essa filha congregou na Hillsong. Essa filha fez faculdade de música e a moça é uma bênção, é uma graça. E ela fez tudo o que ela podia para que a filha viesse a ter se desenvolvesse, né, como cantora gospel. E me lembro que quando ela veio me pedir intercessão, eu orei, e Deus não me mostrava a moça como cantora gospel. O Senhor disse que o ministério dela era a música, mas profissionalmente não era aquilo que Deus tinha para ela. A irmã não gostou muito, não. Eu falei, tudo bem, eu vou continuar orando. Você quer continuar investindo, você investe, mas eu vou orar para que o Senhor faça aquilo que é a vontade dele e a sua filha possa viver o melhor do Senhor. Queridos, o Senhor arrancou ela da música. Ela hoje canta na igreja, ministra de louvor na igreja, ela exerce o ministério dela de música na igreja, mas profissionalmente o Senhor a encaminhou para outra área. E ela está desenvolvendo, escrevendo até livro, tá? Em outra área. Então, assim, muitas vezes alguém vem e pede para nós uma oração e a gente precisa ver se aquilo que nós vamos orar está alinhado com a vontade de Deus. Pode estar alinhado com a vontade da pessoa, mas não está alinhado com a vontade de Deus. Então, as nossas orações, elas precisam ter respaldo no princípio da palavra. Dentro daquilo que Deus fala, e não daquilo que nós queremos ou daquilo que outras pessoas querem que a gente ore.
Amém? Então, quando você está aqui na frente, uma pessoa vem para você orar por ela, você pergunte para a pessoa, pelo que você quer que eu ore? Para que você possa orar alinhado com a pessoa e ver se o que ela está pedindo, né, está alinhado com o princípio da palavra. Porque senão, queridos, é desperdiçar tempo e a pessoa ficar frustrada, né? E às vezes a gente também. E essa irmã querida que eu estou falando para vocês, muitas vezes ela falava para mim, mas Deus falou comigo, Deus usou profetas, Deus isso, Deus aquilo. E aí me lembro que Deus me levou lá em Goiânia, na casa dela, e eu falei para ela, mais uma vez, Deus me mostra que sua filha tem, a música está no ministério, é o ministério dela, mas não é a profissão dela. E eu me lembro que Deus me tomou dentro daquela casa e o Senhor falou, a partir de agora, eu quebro essas cadeias, essas amarras, as orações contrárias e a partir de agora eu mudo o rumo da vida dela. E, para honra e glória do Senhor, está escrevendo até livro. Então, queridos, nós precisamos tomar um posicionamento diante do Senhor, de estarmos nos avaliando, tirando aquilo que está sujo dentro de nós, limpando nosso coração, alinhando a nossa mente e o nosso coração com a palavra do Senhor, para que nós possamos gerar as promessas de Deus, gerar os filhos para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou passar essa apostila a Isha. A outra eu já mandei para a Isha, acho que ela ainda não mandou no grupo. E a próxima aula que a gente vai ter daqui 15 dias vai ser a última, tá? Nós vamos falar sobre escudeiros, retaguarda e os atacantes, ok? E vamos fazer tipo uma dinâmica nessa área, né? Para a gente aprender esse nível de intercessão. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Acredito que aqui todo mundo tem uma experiência no gerar, né? Nós não podemos chocar ovos de áspide, viu, gente? Gerar coisas malignas, né? Amém? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está levantando dentro desse ministério pessoas, Pai amado, curadas e restauradas para serem úteros proféticos do Senhor, que geram as suas promessas, que geram, Senhor, aquilo que é a tua vontade, tragam à luz o que o Senhor deseja para esse tempo, para essa geração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu clamo ao Senhor nessa noite, juntamente com os meus irmãos, para que o Senhor não nos deixe, Pai amado, no egoísmo, Senhor, olhando somente para o nosso umbigo, Pai, mas que nós venhamos, Senhor, a ser sensíveis às necessidades e aos desejos do coração do Senhor, as necessidades do próximo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos ponhamos na brecha, Deus, nos interpondo, Pai amado, dentro das situações, para que o Senhor intervenha e possa mudar as circunstâncias, ó Deus, na vida de outros, em nome de Jesus. Senhor, nos levanta como geradores de vida, nos levanta, Pai amado, como geradores, ó Deus, de almas para o reino, nos levanta, Senhor, como geradores, ó Pai, de pessoas curadas e libertas, Senhor, que vão dar frutos genuínos
para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que é cadeia, Senhor, tudo aquilo que é aprisionamento, tudo aquilo que é enfermidade, na raçuideca e andaiassé, espiritual nas nossas vidas, que tem nos impedido de gerar, Senhor, que seja quebrado e dissipado, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a partir dessa noite, Pai amado, nós possamos criar o hábito, Senhor, de nos lavar, de nos limpar na água da Tua palavra, no sangue de Jesus Cristo diariamente, que nós possamos criar o hábito, ó Pai, de intimidade, de comunhão, de adentrar, Senhor, ao noivo, Xanai Kamai Andaiassé, para que possamos ser os geradores do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, e em nome de Jesus, nós te exaltamos porque o Senhor é bom e porque o Senhor vai fazer coisas grandes, coisas que nós, Senhor, ainda não temos condições nem de imaginar, Deus, mas que o Senhor vai nos usar, Pai amado, para o seu propósito, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nos leva de volta para a nossa casa na paz do Senhor. Senhor, e em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a graça, a consolação do Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre as nossas vidas e que sejamos fortalecidos em Ti, renovados no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós paralisamos todo o ataque do diabo contra as nossas vidas, ó Deus, porque nós sabemos, Pai amado, que o diabo não teme aquele que conhece a palavra de cabo a rabo, mas que ele teme, Pai amado, aqueles que se prostram de joelhos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza na paz do Senhor, de volta para a nossa casa. Amém. Até domingo, queridos.